Quem quiser fazer pergunta, o Emerson Andrade, né? Por favor, Emerson, faz a apresentação. Vamos lá. Bom, sou aqui do sul do país, né? Do estado de Santa Catarina. Tive a minha carreira dentro da Polícia Rodoviária Estadual durante ao longo aí de quase 30 anos, né? Tive também o privilégio, por assim dizer, né? De que fui autoridade de trânsito por um momento, né? Me afastei da instituição, assumindo, aceitando o convite, né? E assumindo aí um desafio que é ser gestor de trânsito, né? Numa das cidades aqui do estado de Uhum. Santa Catarina. Depois retornei às fileiras da Polícia Rodoviária, né, onde eu encerrei a minha carreira, não só como um agente de fiscalização, né, um patrulheiro rodoviário, como também trabalhando concomitante, né, com a parte da educação, com a instrução da nossa tropa, né, até hoje aí participo ainda da formação, da instrução dos nossos policiais, atuo na formação dos agentes de trânsito também, né, sou parceiro, sou coordenador pedagógico da empresa Ascontran aqui no estado de Santa Catarina, e onde a gente tem um Bacana. trabalho assim, ó, fundamental que é levar, não só formar, como conscientizar também a outra parte, né? Não só os condutores, mas também os nossos agentes de fiscalização e também as autoridades. É uma carreira voltada para o trânsito. Positivo, positivo, Emerson. É uma satisfação estar aqui com você, trocar as informações aí. Estou aprendendo aí com o mestre. E o Emerson, e nessa carreira da polícia, né, rodoviária, nas rodovias, com certeza teve um acidente que chocou, né? Antes de falar de infrações, tudo. Teve um acidente que te chocou, que ficou na cabeça, aquele acidente ou não? O Lima, vários, né? Ao longo da carreira, imagina, né? Quantos acidentes, né? Na minha carreira eu atendi e muitos deles certamente ficarão, né? Estão e ficarão gravados nas retinas, né? Nas minhas retinas, nas minhas lembranças. Uhum. Mas destaco aqui um grande acidente que ocorreu numa das rodovias federais aqui, onde nós fomos em auxílio, né? A Polícia Rodoviária Estadual foi em auxílio. Foi um acidente na BR-470, onde vitimou praticamente todos os passageiros, né, da Argentina, onde que vinha da Argentina para o litoral catarinense. E nesse fatídico, né, acidente, não só as vítimas de um transporte coletivo, de um ônibus, como também do outro, vieram a falecer. Então, foram mais Nossa. de 50 vítimas, né, naquele acidente, que perderam suas vidas, né, vindo para o estado, vindo para se divertir, né, no momento de férias daquelas famílias, e foram interrompidos por um acidente de trânsito, né? Cenas que jamais eu vou esquecer, né? Nós tivemos ali um momento muito delicado, né? Assim, muito triste, né? Tu atender um acidente e sentir muitas vezes impotente de não ter conseguido fazer nada para que aquilo não ocorresse, né? Eu acho que todo agente de trânsito, todo profissional que labuta na área de trânsito, a grande satisfação é quando tu retorna do teu plantão, quando tu vai para tua casa, né, para o teu lar, tu vai com aquela sensação do dever cumprido, né, que não ocorra acidentes de trânsito. E cada vez mais difícil, né, Lima? Não só no estado aqui, mas Co- em todo o país, nós temos informações que não são tão promissoras, né? Dados assim alarmantes. E está aí o nosso desafio, cara. Não só como agente de trânsito, como profissional de trânsito, você aí, como tantos outros colegas, né, que estão cedendo aí um espaço da sua vida, do nosso lado, justamente para continuar levando informações a todas as pessoas, e assim a gente conseguir alcançar, né, de que o comportamento seguro, né, a empatia no trânsito, talvez seja a nossa grande ferramenta. A grande sacada é tu ter a empatia, né? Não adianta ter uma lei muito rigorosa se as pessoas não cumprem, ou ter uma lei muito branda e também as pessoas também não a respeitam. Parte tudo do respeito mútuo. Nós temos que nos respeitar. E aí, partindo daí, nós vamos ter um trânsito mais humanizado, mais seguro, que é o que a gente espera, né? Mas sem passar por um processo de formação, de educação, vai ser difícil, né? Só a fiscalização, ela não está dando jeito, não está dando conta das nossas, das nossas tragédias aí. Correto, Emerson, correto, né? Que nem eu também trabalho aqui dando aula teórica.
A gente aborda a legislação de trânsito, explica as infrações, faz a interpretação do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, com 341 artigos, finalidade de preservação da vida e do meio ambiente, né? E as infrações, se você for amigo do CTB, você vai evitar as infrações. Evitando infrações, evita o acidente. Claro que eu falo para os alunos, passar na aula teórica é fácil, passar no exame prático é fácil. O que está difícil é você encarar no trânsito, dia a dia. As pessoas estão discutindo muito, Hermes. Discutindo muito, né? Uma pequena fechada, já mete a buzina, já xinga. Já teve casos aqui em Campinas, São Paulo, a pessoa tirar a arma, matar a pessoa, finalizar a pessoa, né? Uhum. Infelizmente, Hermes. Tu tocou num ponto importante, Lima, na parte da instrutoria, né? Esse contato com o aprendiz, né? Esse contato com o aluno dentro da sala de aula, ele é fundamental. Fazer as pessoas se conscientizarem, né, da importância, né, do comportamento seguro, trazer a ele, né, o que é o Código de Trânsito Brasileiro, né, qual é o código. Ontem eu participava aqui também de um bate-papo também sobre trânsito, né, com um colega, o Alan, do município de Gaspar, e nós falávamos a respeito disso, né, da importância do cumprimento da norma, né? Mas tu tocou num ponto interessante, tu foi na raiz, lá na parte principiológica do CTB, né? Por que que existe o Uhum. Código de Trânsito Correto. Brasileiro? Ele existe justamente, né, um dos princípios basilares do CTB é a preservação da vida no trânsito, né? Ele foi instituído, pautado, né, no apelo para que não só os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né, que não são poucos, né, que são todos os órgãos aí que trabalham efetivamente, seja com a parte da fiscalização, com a educação, órgãos municipais, órgãos estaduais, os órgãos federais, cada qual com a sua competência, com a sua área de circunscrição, mas que todos estes órgãos, né, eles têm como missão a preservação da vida no trânsito. Né? Para isto, nós temos ali o capítulo que trata, né, das normas gerais de circulação e conduta, né? Não Uhum. cumprindo, não tendo uma conduta correta, entra então lá no capítulo específico das infrações, né? E eu vou até além, Lima, se tu me permite, quando tu me Claro, o programa é perguntou, seu. Eu sou um veículo da quando- comunicação, eu sou um veículo que é de vocês. Só estou aqui para chamar vocês para levar vocês, trazer a voz. E quero, antes de legal. deixar você falar, eu quero falar boa noite para a professora Priscila Binotto, de Cascavel, grande profissional, tem meu respeito, admiração, faz um excelente trabalho. Já fez o programa aqui comigo, dá Que aula para legal. os instrutores, grande profissional aí, acadêmica e na área de trânsito. Que bacana. Boa noite, professora Priscila. Bom, minha vizinha, né? Priscila é minha vizinha, né? Estado aqui do Paraná, né? Uhum, Estado de Santa Catarina, somos vizinhos. uhum. Obrigado por estar acompanhando também, professora. Então, Lima, quando você me perguntou a respeito, né, se há algum acidente que tenha marcado, né, e disse que não só um, mas são vários, lamentavelmente, eu queria ter memórias boas, né, queria ter boas recordações, né, mas trabalhar nessa ponta, trabalhar no atendimento, na emergência, né, e sempre que o acidente ocorre é porque uma das partes, alguém falhou, né, e é nesse ponto que eu quero tocar contigo, na parte das normas gerais de circulação e conduta e também do próprio capítulo que trata das infrações. Quando nós, os patrulheiros, né, nós vamos atender uma tragédia, né, atender um evento de trânsito, né, e daqui já daria para a gente fazer uma excelente pauta, né, falar sobre o termo, né, se foi acidente ou não, né, e aí eu tenho minha opinião particular, né, deveria ser tratado de forma totalmente diferente. O termo acidente, ele atenua, né, essa tragédia, né, que 90% da responsabilidade, 90% dos acidentes poderiam ser evitados, justamente pelo Com comportamento, certeza. pela falha humana. Então, não é acidente, não poderíamos tratar. Quando é noticiado, né, um acidente vitimou tantas pessoas, né, tirou a vida de tantas pessoas. Quando a gente usa esse termo acidente, parece que são situações inevitáveis, né? Pelo próprio termo, né? Se a gente pegar o conceito do que é acidente, a gente vai entender que acidente é um evento inesperado, né? O acidente foi inesperado, é um acontecimento casual e não é. Então, quando nós vamos fazer o levantamento do local do acidente de trânsito,
né? A gente faz uma fotografia do acidente. E aqui até cito o amigo, o Rogério Tocantins, ele é perito aqui do Instituto Geral de Uhum, Perícias do Estado de Santa Catarina, meu colega, professor, já uhum. participamos de cursos de formação, já fomos professores juntos, Prazer, e ele prazer. e o professor Rogério, ele sempre diz, ele como perito que é, ele diz que ele conversa com a cena, né? Ele conversa com o local do evento. E isso é fundamental. Para quê? Para a gente poder entender a dinâmica dessa tragédia, desse evento. E eu te garanto que desses acidentes ao longo da minha carreira, né, que eu acabei atendendo, né, fazendo laudo, quando a gente começa a atender, fazer esse registro, a gente desconstrói o acidente. A gente tenta tirar essa dinâmica, né, para entender como que ele ocorreu, como que que esse, né, essa situação, esse ponto final, né, como que ele chegou nesse final, por que que aconteceu. Então, quando a gente começa a desconstruí-lo para entender a dinâmica, aí a gente vai encontrar, invariavelmente, a gente sempre encontra uma infração de trânsito ou um conjunto de infrações de trânsito. E aqui é um apelo, né, que a gente sempre tome o cuidado, né, de respeitar as normas gerais de circulação e conduta, porque ali é fundamental para ter uma condução segura. Porque Positivo, ali positivo. nós encontramos no laudo, a gente identifica se foi imprudência, se foi imperícia. Isso são falhas humanas. E falhas humanas, elas não são É, acidentes. ne- Elas não são acidentes. uhum. Positivo, Né? positivo. Eu fiz uma live segunda-feira passada, com meu amigo lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, André Preto Caminhoneiro. E é um cara assim que se formou em informática, bem esclarecido, e ele estudou, fez faculdade, mas quis ser carreteiro, tem a carreta própria, e ele trabalha muitos anos com a carreta, né? E ele estava com a carreta dele, no estado do Rio Grande do Sul, e na frente tinha outra carreta, uma rodovia de mão dupla, faixa dupla contínua, sentido contrário veio uma carreta. E o cara estava com um Corolla e estava com pressa, e tinha, tinha mulher, tinha criança, né? E o cara da frente estava com uma Volvo FH, ela é alta, cabine, então tem uma boa visão. E o cara ultrapassou o Corolla na faixa dupla contínua. Aí, pô, a gente sabe que a faixa contínua, fazer ultrapassagem, é uma infração gravíssima, né? Multiplica-se por 5 vezes o valor. Se cometer essa mesma infração no período de 12 meses, chega a multiplicar por 10 vezes e ocorre a suspensão da CNH. Então, a pessoa fala assim, puxa, quase R$ 3.000 de multa, né? Mas não tem que ver o valor, tem que ver a vida, né? Ele fez a ultrapassagem e viu a carreta. E o cara da carreta que via sentido contrário, ele viu aquele Corolla e falou: Meu Deus. Aí ele tirou o cavalinho para ele poder passar, jogou para o acostamento. Só que a carga dele tombou e ele foi. E ele morreu. E esse amigo meu parou atrás e o cara do Corolla foi embora, deixou ele que se lasque. E o cara da carreta veio a óbito. Foi salvar a família. Quer dizer, é a imprudência do cara do Corolla. E esse profissional da estrada deixou a família, perdeu a vida trabalhando por causa de uma Exatamente. imprudência. Exatamente. E é isso que a gente tem que combater, Olimão. Talvez aí a nossa missão, né, de como profissionais na área de trânsito, seja a professora Priscila, né, seja todos os nossos colegas aí, instrutores, de tentar conscientizar, cara. Eu cito aqui o amigo J. Pedro, né, amigo já de longa Já fez data. live comigo aqui, o J. Isso, Pedro Correia, né? De isso, Curitiba. exato. 1987, projeto da Volvo, segurança viárias, 400 palestras, 4 livros, né? É, Morou na o J, Suécia. o J. Pedro é de J. Pedro. Gaspar, né? O J. Pedro é Uhum. da cidade de Gaspar, uma cidade aqui do Vale do Itajaí, cidade onde eu trabalhei por bastante tempo, foram ao total aí deu quase aí uns 15 anos de serviço prestado. E eu conheci o J. Pedro em 2001, quando eu fui para São Paulo. Eu escrevi um programa de educação para o trânsito na época, né, para concorrer ao Prêmio Volvo Segurança do Trânsito. E fui para São Paulo, né, para que aí lá seria a entrega, né, ia ser divulgado lá os vencedores. E aí, quando eu estava lá, quando eu vi o J. Pedro pela primeira vez, né, aí vi aquele senhorzinho lá, né, que era aquele cara, aquele figuraço e tal, e eu disse, pô, né, cara, é espetáculo, né, cara, praticamente um suíço, né,
Uhum. E aí eu, na época, disse, não, pô, um dia, quem sabe, né, cara, pô, né, tá, chegar aí, tentar chegar ao, né, ao nível, aos pés desse homem, né, que é um cara que já tenha um currículo excepcional, é um jornalista com Excepcional. uma visão toda técnica voltada para uma preocupação para a segurança viária. Tanto é que ele idealizou o programa Volvo Segurança no Trânsito. A ideia é dele, né? A Volvo deu a chance para que ele, vendo o que estava acontecendo no país na década de 80, final de 70, início de 80, né? A grande escalada da morte por acidente de trânsito, não só no Brasil, mas no mundo. E ele propôs, então, à Volvo, né? Na época, o programa Volvo Segurança no Trânsito. E aí, então, em 2001, a gente se conheceu, na verdade, a gente não se conheceu, eu que conheci o J. Pedro, né? E aí, em 2006, no estado de Santa Catarina, no município de São Bento do Sul, eu fui convidado na época para participar de um seminário promovido pelo CETRAN de Santa Catarina, para falar sobre a municipalização do trânsito. E, para minha surpresa, quem ia dividir o púlpito comigo era o J. Pedro. Aí foi uma grande satisfação, né? Eu disse, pô, aí contei para ele, olha, amigo, pô, sou teu fã, tal, né? Ele disse, deixa disso. O J. Pedro é uma excelente É, o pessoa. jeitão dele, né? É. Inclusive ele está com um artigo que ele publicou ontem. Ontem, na segunda-feira, ele publicou um artigo, que já está já nas redes sociais, sobre, claro, sobre trânsito, né, com um título chamando É, eu ali vi. ponto cego no trânsito, que ele faz uma relação com a alteração da legislação. Então, espetacular. Mas eu cito o J. Pedro, que ele tem uma fala que ele diz assim, ó, o nosso grande desafio é converter os não convertidos, né, no trânsito, né? Trazer as pessoas que não têm um comportamento seguro para rever os seus conceitos, né, de uma direção segura, para então poder engrossar esse grupo que a gente quer, né, que a gente preza, né, para que as pessoas tenham esse comportamento seguro. Então ele diz, toda vez que nós estamos num evento, né, e não são poucos aí do que a gente participa, ele sempre usa essa fala, cara, né, que o grande desafio quando a gente está num auditório, né, e era muito comum, né, até vir a pandemia, de participar de eventos onde a gente conseguia reunir 80, 100, 200 pessoas no evento, né? Quando a gente sempre diz, quando aquelas pessoas se propõem a ir participar de um seminário, participar de um evento de trânsito, um exemplo é o Mário Conceição, né, o amigo Mário Conceição da Bahia, que sempre promove aí da FENASDETRAN, né, sempre promove um encontro, né, de debate, né, sempre trazendo pessoas, né, de renome para poder palestrar sobre trânsito. Então, as pessoas que se propõem aí no evento desse é porque eles já têm um comportamento diferenciado, já são pessoas comprometidas com o trânsito. Então, o nosso desafio qual é? Meu, seu, do Eduardo, que nos acompanha, o Febraio, da Eduardo Febraio, Priscila, da cidade de é, Adamantina, um forte abraço. né, qual é o nosso desafio como instrutores? É de convencer as pessoas a ter um comportamento seguro. Né? Esse é o nosso Uhum. desafio. A lei está aí. Ontem me perguntavam, Lima, Ah, qual seria uma lei boa para, né, se tinha alguma referência de outro país. Eu disse que a lei do Brasil é boa, nosso Código de Trânsito brasileiro é bom, ele só não é cumprido pelos excelente. O motoristas. problema é a fiscalização, né? É a Não, fiscalização. Lima, eu até penso que o problema está no cumprimento por parte das pessoas, né, e também por parte dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, não só a fiscalização, mas por parte da própria autoridade de trânsito, no que diz respeito à efetiva punição. A demora na punição, né, ao condutor infrator gera uma sensação de segurança, ou, aliás, gera uma sensação de impunidade, ou até a impunidade, e faz com que a pessoa segue a vida. A demora de ser instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir, né? A demora da emissão da expedição da penalidade de multa. E aí, na parte da fiscalização, às vezes, a falta de uma abordagem, né, de fazer cessar a prática daquela infração Uhum. naquele momento, né? Até porque a fiscalização ela tem um Correto. papel fundamental, um papel pedagógico, né? A multa, a penalidade de multa, ele é um remédio amargo que tem que ser aplicado, mas de forma correta, de forma transparente, de forma rápida, né, para que a pessoa possa ter essa conscientização de saber que aquela conduta
ela é errada, por isso que ela está sendo penalizada. Que a pessoa, quando recebe uma multa 2 meses depois, 3 meses pelo correio, quando recebe em casa, não tem efeito pedagógico, só tem aquela revolta, né, de que, será que eu cometi, não fui abordado? Aí vem um monte de questionamentos, né, que também faz sentido fazer o questionamento, mas, enfim, o efeito pedagógico acaba passando batido. Então, o agente da autoridade de trânsito tem um papel fundamental nesse ciclo aí. Correto, correto, correto. E a gente estava conversando no privado, né, sobre recursos de infrações também, né, Emerson? Uhum. Recorrer, recursos de infrações. Sim, sim, Pode sim. abordar esse tema também? Sim, ainda bem que nós vivemos um Estado democrático, né? Nós temos o direito de se espernear, né? Ontem eu já falava sobre isso também. Nós brincamos, né? Que é outra Uhum. linha do direito, que é o jus esperneandi, né? O direito da pessoa se espernear. E que bom, né? Vivemos nós temos o direito do contraditório e da ampla defesa. E isso vem para garantir, né, ao administrado, ao condutor, mesmo que seja o infrator, ele o momento dele tentar explicar aquela situação, porque existe várias, já isso é fato, né? Existe ali situações no país afora, né? E aqui no estado de Santa Catarina, principalmente, nós nos depararmos com autuações que às vezes sem abordagem foi pega uma placa diferente, né? E aí a infração acaba sendo aplicada, a penalidade de multa, a Correto. condutor e a proprietário que realmente não esteve aqui. Então aí é o problema das vezes da não abordagem, né? O Código de Trânsito, ele trouxe como regra, até vir o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, pela leitura lá do artigo 280, a regra geral era o quê? Era abordagem. A exceção é não abordagem, né? Com o advento do Uhum. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tanto a Resolução 371 como a 561, elas então vieram a estabelecer, dar um passo a passo, né? Criar um padrão na fiscalização de trânsito, dando uma segurança jurídica ao administrado e também ao administrador, tanto a autoridade quanto o agente de trânsito, como também os condutores de uma forma geral. Então, existe um rol, né, um manual que faz com que o agente de trânsito possa se espelhar naquilo ali para fazer a sua fiscalização. Além além da obrigatoriedade do agente de trânsito, né, passar pela formação, né, de acordo com a portaria 94 de 2017 do Denatran, Correto. que até dezembro deste ano, todos os agentes de trânsito do país, né, e agentes de trânsito aqui são os nossos policiais também, né, quando assim estão conveniados os órgãos de trânsito estaduais ou municipais. Aqui em Santa Catarina, Lima, aqui Hum. praticamente, nós somos em 295 municípios, praticamente todos os 295 municípios, acho que escapa ali um ou dois, que não tem convênio com o Estado, que não estão integrados na sua grande totalidade, ou estão conveniados ou estão integrados com o Estado, né? com o órgão estadual. Então, aqui no estado de Santa Catarina, o agente de trânsito municipal ele é competente para lavrar um auto de infração de competência do Estado. Situação que não é comum Correto. no país afora. Né? No país afora, nós temos aí estados, e aí o seu estado, o estado de São Paulo é um exemplo, nem todos os municípios Uhum. são conveniados com o Estado, né? Onde o agente de trânsito municipal só atua nas infrações de competência dele, enquanto o Detran, né, ou a Polícia Militar faz a autuação exclusiva do manual volume 2, né, as infrações de competência do Estado. Aqui em Correto. Santa Catarina, aqui em Santa Catarina é padrão, aqui praticamente 100% dos municípios têm esse convênio. Isso faz com que o agente de trânsito ele é o agente de trânsito policial militar ou agente municipal, ele é competente para lavrar tanto o auto de infração de competência do município quanto competência do Estado. Então, a diferença está no julgamento, né? Para julgar, para analisar o auto de infração, e, aliás, analisar o recurso, as jarias são divididas. Existem as jarias que são municipais, e existem as jarias que são Uhum. estaduais, cada qual com a sua competência, né? Mas, então, Correto. quando o condutor, né, ele entra com recurso, e essa preocupação tem que se ter por parte desses relatores
de verificar todos os requisitos, né, de admissibilidade, né, mas não significa dizer que, faltando um dos requisitos, não deve o relator baixar esse processo para que seja restaurado, né, para que ele seja juntado àquilo que entenda ali importante para fazer a análise do mérito. Às vezes é só uma Correto, formalidade, né? correto, correto. Mas é isso daí mesmo, Emerson. É isso aí mesmo. Bom, quando você vai tomando água, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. O Eduardo Febraio. Boa noite, meus amigos, queridos amigos, doutor Lima e Emerson Andrade. Fraterno abraço. O Robson José. Boa noite, mestres. Estou aqui assistindo também. Abraço. A Priscila, professora, né? Com o Carlos Eduardo Febraio. O Jailson, da cidade de Natal. Passando para deixar um abraço, boa noite. E o Mário Henrique, o problema maior é a falta de educação das pessoas. Com educação não gera punição. Né? E o Valdeci Emerson, só para você ter a noção, 90% das faltas ao trabalho são provenientes, né, dos acidentes e de trajeto, que nada mais acidente de trânsito. Olha só, né? Bom, boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando, né? O Eduardo também, um Uhum. abraço aí também. Da Motiva É, Trânsito, né? Vamos lá. isso, da Motiva Trânsito. Anteriormente ali você fez um comentário também, teve outro colega ali que fez Uhum. uma relação, uma pergunta ali, ou fez uma Acho que é o Mário contribuição, né? Henrique, né? A respeito O pro- A falta de educação. Isso, enfim. O Hermes, E é o seguinte, eu trabalho com a primeira habilitação, perdão, acho que eu interrompi você, o início do seu raciocínio, né? não, só para Pode falar, concluir depois aqui, eu. ok, só para concluir Uhum, o Valdeci, ele é um colega aqui no estado de Santa Catarina. Conheci o Valdeci lá em 2004, 2005. Ele atuava numa multinacional aqui no estado de Santa Catarina e era responsável era técnico de segurança na época, chefe pela segurança de uma equipe. E aí eu fui na época lá para instruí-los, né, capacitá-los para serem condutores de veículos de emergência. Havia uma brigada de incêndio dentro dessa multinacional, e aí ele, na época, entrou em contato, e aí a empresa que eu representava na época foi lá formar esse pessoal, essa equipe dele. E ali dessa instrução, nós fizemos uma grande amizade, né, que cultivamos até hoje, lá de 2004 até hoje. Não temos o contato tão frequente como gostaríamos, mas ficou os laços, né, de amizade aí. Então, o Valdeci, ele tem toda uma visão voltada, né, à segurança, né, a positivo. procedimentos, e essa fala dele, né, esse comentário dele, é outra informação que faz com que a gente reflita os reflexos que tem do nosso comportamento no trânsito. Olha os reflexos que isso gera, né? Ele diz aqui que 90% das faltas ao trabalho são provenientes do acidente de trajeto, ou seja, acidente de trânsito. Olha só o reflexo, né? Uhum. Da própria empresa, da família, né? O acidente de trânsito, a direção insegura, né? O comportamento inseguro, não cumprir as normas de circulação, com as regras de circulação e conduta, gera acidente e esse acidente gera uma série de efeitos, né? Até porque, para cada óbito hoje no acidente, de acordo com a estatística do próprio Denatran, para cada pessoa que é vítima de acidente de trânsito, que acaba perdendo sua vida no trânsito, 5 ficam com sequelas irreversíveis. Né? Um total de 10. Para cada óbito, 10 são hospitalizadas. 5 ficam com sequelas irreversíveis. Ontem eu falava, e tenho falado isso sempre que tenho oportunidade, tu não tem como mensurar, a gente não tem como valorar, né, aqui a vida, né, da pessoa. Não tem como dizer quanto custa uma vida no trânsito. Não tem. Só a família que está muito perto, né, vai sentir a falta do filho, a falta do pai. Positivo. Aliás, houve uma inversão nessa ordem, né? A ordem natural da vida é os filhos, né, enterrarem os seus pais, né? Fazer o sepultamento dos seus pais. Hoje, aqui, na nossa realidade, nós invertemos isso.
Hoje são, lamentavelmente, muitos pais estão enterrando seus filhos jovens, vítimas de acidente de trânsito, né? E isso tem um Verdade. impacto, nós estamos invertendo a ordem, né, dos fatores, né, cara? Aquilo que era lógico, né, que era uma questão natural, até por uma questão de idade, né? Enfim, e isso tem, então assim, ó, não tem como a gente mensurar, dizer quanto é que custa uma vida no trânsito. Para a família não tem preço, mas para a sociedade tem. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez um levantamento há muito tempo atrás, a pedido do próprio Denatran, né, Departamento Nacional de Trânsito, para como o instituto ele é voltado a essa para tentar levantar informações, né, dados estatísticos, né, apontou que para cada morte por acidente de trânsito no país, no Brasil, isso, dependendo da metodologia que eles aplicaram para chegar para usar nessa pesquisa, pode custar uma morte por acidente de trânsito, pode custar para a sociedade de 140 mil a quase 400 mil reais. Aí Nossa. você. É assustador. Então, assim, ó, quanto que custa uma vida no trânsito que não é para a família, né? Porque para a família não tem preço. Não é 100 mil, 400 mil, não tem como a gente dizer que uma vida tem um determinado preço. Mas para a sociedade tem preço, sim. É dinheiro que deixa de ser investido na saúde, é dinheiro que deixa de ser investido na educação, Correto. na segurança, na infraestrutura, né? Os nossos colegas aí que estão na boleia aí, diuturnamente, passam por trechos aí que é intransitáveis, colocando em risco a vida deles, né? A segurança viária. É, teve, por exemplo, aí, esses dias, um amigo meu carreteiro, acabaram de recapear uma rodovia no Maranhão há uns 3 anos. Ele passou lá, mandou um vídeo para mim. Você ver o piso, como estava irregular, buracos, tudo saindo um do outro. Uma coisa horrível. E recapearam há 3 anos, uma obra superfaturada, material de péssima qualidade. Olha aí. Então, então tem como apontar custos? Claro que tem, né? É lamentável. E aí tu multiplica isso, Lima. Tu pega esse centro, vamos Uhum, pegar a metodologia mais simples que eles utilizaram ali. Pega 140 mil, multiplica uhum. por 40 mil vítimas todos os anos no nosso país. Cara, são cifras. Exatamente, é. É, as cifras chegam a 30 bilhões de reais, cara. 30 bilhões de reais, que é o Mas custo sabe o que social. acontece? O pessoal fala, às vezes joga a culpa assim, a culpa é dos CFCs. Mas olha, eu pego aluno de primeira habilitação que não tem interesse de querer aprender, acho que é tudo uma palhaçada, né? Infelizmente, tem autoescolas que faz esquema de carta, que vai lá, entra numa autoescola normal, reprova no teórico, desanima, ou reprova na prática, desanima. Aí eu vou numa autoescola tal, faço a transferência, eu sei que lá eu vou pagar meus 3, 4 mil reais, mas a minha carta vai estar no bolso. Teve um caso aí, um conhecido, deu de presente à filha dele uma carta de habilitação sem fazer nada. A hora que deu a chave do carro, ela entrou numa rua na contramão da direção, deu de cara com o ônibus articulado, bateu, quase que ela perdeu a vida. E estava sem cinto, porque ela não fez aula. Ela estava nem aí. Quer dizer, olha o absurdo. Um bom exemplo aqui, Tem, até para gente tem esses explorar pontos mais, né? negativos, né? O pessoal fala É, assim, a culpa é dos CFCs, mas espera aí, tem CFC, tem grandes profissionais, e nessa temporada de pandemia, eu fiz live com a Priscila, o Eduardo, você, Josimar Amaral, Coronel Ordeli, e, e vários, né, especialistas, instrutores, que veste a camisa, que leva a voz, que explica, tem conhecimento. Pô, tem grandes profissionais, mas infelizmente tem esses pontos negativos, essas sim, falhas. sim. Eu até contribuo, é um tema também que me fascina, né? Também sou instrutor, né, de CFC, né? É, não mais atuando, né? Tanto quanto outrora, né? Já fiz. Mas eu digo que até faço uma provocação, né? Aos nossos colegas instrutores que estão nos acompanhando. Com 45 horas aula teórica e 25 horas prática,
sem contar toda essa, né, essa possibilidade de conhecer, de conseguir a carta, né, ou a CNH de outras formas. Só essa carga horária Uhum. já é muito pouco para poder fazer com que alguém efetivamente conheça o Código de Trânsito brasileiro e também possa conseguir ter técnicas suficientes para um trânsito seguro. Vai depender muito da pessoa, do interesse da pessoa. Uhum. O problema é que nós temos aprendizes, né, pessoas que vão tirar a carteira de habilitação, acham e acreditam que com essa carga horária teórica e com a carga horária prática, vão sair dali motoristas, já vão sair dali condutores. Exatamente, Isso depende muito exatamente. do ensino continuado, né? Do esforço dele na pesquisa, né? Enquanto nós não tivermos, Lima, a efetiva educação para o trânsito, desde as séries iniciais, enquanto o artigo 74, 75, 76 do Código de Trânsito Brasileiro não for levado a sério pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, isso inclua-se, né? Incluímos aí CONTRAN, DENATRAN, né? Saindo do Sistema Nacional de Trânsito, MEC, enquanto não se Não, entender, enquanto o ministro lá da infraestrutura, o nosso Tarcísio, não se entender com o ministro da educação, que eu já nem sei quem é, né? De tanto entra e sai, parece que tem, não tem ninguém aí. então, enquanto não se entenderem para colocar a efetiva educação para o trânsito, né, dentro das escolas, nós vamos passar mais uma geração batendo cabeça aqui embaixo. Nós vamos passar. Correto, porque. Nós temos aí o colega de São Paulo, o filho do então saudoso Mazzaropi, o André Luiz Mazzaropi, que tem a Adtran, né, que é uma instituição também de ensino e tem realizado um trabalho no país afora, né? Eles, quando estiveram aqui no estado de Santa Catarina, eu tive o privilégio de, de, de ser convidado, né, de palestrar para eles lá em Florianópolis, lá numa unidade do SESC Senat, falar sobre a Uhum, importância, né, da educação para o trânsito, né? Fui representando a Polícia Rodoviária Estadual. Hoje eu estou na reserva, né? Mas até ano passado eu fui para a reserva em agosto do ano passado. E isso foi em fevereiro, março do ano passado. Então eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e também correto. de ter um bate-papo lá com as autoridades que na época, né, estavam ali participando desse evento. Então, e a gente discutia justamente sobre isso. O Código de Trânsito já está com 22 anos, né, entrou em vigor, está com 22 anos, entrou em vigor em 98, né? Nós estamos Uhum, aí em 2020 e já está com 22 anos de existência. E desde a sua promulgação, desde quando o Código de Trânsito ele entrou em vigor, o artigo 74, 75, 76, o capítulo da educação, já estava lá. Que a educação para uhum, o trânsito é uma obrigação dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Eles têm que ter, inclusive, a escola pública, né? Nós vamos ver que alguns municípios, né, aí pelo país afora já têm a sua estrutura, mas não é uma realidade, né, de todas as nossas cidades, né? uhum, A, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar, de formar os uhum, agentes de trânsito ou as autoridades de trânsito, quando a gente faz a leitura do artigo 1º do CTB, né, em especial lá do parágrafo 3º, quando diz que a responsabilidade do gestor, a responsabilidade ela é objetiva, assusta alguns, né, porque independente da uhum, culpa, se houve dolo ou não, né, o gestor sempre responde de forma objetiva. Então, a sua omissão, a sua ação, a sua execução de forma errada ou não, ela é uma pena que não há cobrança, né? É uma pena, né? Eu digo uma pena porque não há uma cobrança, não há uma fiscalização efetiva nos órgãos de trânsito, né? Para verificar se estão cumprindo, né? Se cada órgão de trânsito está cumprindo com o seu papel, né? E aí a gente vê isso que está acontecendo, né? Não é levado, o correto. trânsito ainda não é levado a sério, né? Não, ainda não é levado a sério.
Aí sempre estoura onde? Aonde que estoura o problema? Sempre na mão do agente de trânsito que está lá na ponta. Está cobrando o Positivo. condutor que está cometendo uma infração de trânsito. Né? Mas o órgão de trânsito ele é muito maior, né? Ele tem muito mais atribuições do que só a fiscalização. Né? Então, às vezes, Correto. o órgão de trânsito ele concentra seus esforços só na parte da fiscalização. Não, mas tem todo um leque de atribuições, de responsabilidades e de possibilidades de trabalhar que certamente bem trabalhado poderia até mudar o foco, né? Inclusive a percepção da própria sociedade perante ao órgão de trânsito. Ele é um órgão extremamente importante, né? Mas tem que Correto. ser encarado como com essa responsabilidade. Positivo. Ô Emerson, Josimar Amaral está na nossa live. Espírito Santo, você conhece esse cara aí, né? Josimar Amaral, esse cidadão. E meus parabéns ao trabalho que ele faz. Ele, o Coronel Derli, me presenteou esses dias com o livro Trânsito de A a Z. Estou lendo, muito bom o livro. Josimar Amaral está reportando aqui. Boa noite, meus amigos. Sem a integração, né, dos entes públicos, jamais teremos educação para o trânsito. Infelizmente, a educação básica e a política não tem interesse de promover a integração, né? Em razão da vaidade e Tá captou aí, falhando, Emerson? tá falhando, É, tá falhando. tá ventando muito forte aqui. Mas o que deu para entender, primeiro, né, seja bem-vindo aí, o Josimar Amaral, uma pessoa espetacular, tem um trabalho essencial, por assim dizer, na busca constante, né, de um trânsito mais técnico, né, dessa responsabilização. Então, ele tem trabalhado, ele e o Coronel Derli, aqui do meu estado vizinho, né, aqui do Rio Grande do Sul, tem trabalhado numa parceria que tem dado certo aí, tem tentado conscientizar aí o país afora aí, né, principalmente no que diz respeito ao agente de trânsito, aos profissionais da área de trânsito. Então, é outro colega que tem vestiu a camisa e tem trabalhado bastante nesse sentido. E o que ele falou é aquilo que eu falei anteriormente, né? Enquanto o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, o ministro da Educação, ou até o presidente da República não der um canetaço, como está fazendo agora, né? Como está fazendo a revisão nesse projeto de lei aí da revisão do CTB. Tem que dar um canetaço, tem que dizer assim, ó, olha, tem que colocar a educação para o trânsito dentro das escolas. Pronto, ponto final. Ponto final. Enquanto tiver esse jogo do diz que disse, né, do empurra, né, o MEC diz que a responsabilidade é do Denatran, o Denatran diz que a responsabilidade é do MEC, não dá, porque aí não querem colocar na grade curricular. Tem tantas formas, se conversar com a professora Irene, né, Irene Rios, Eu fiz existe uma live com ela, duas lives com a é, Irene Rios. então, assim, ó, existem tantas formas, né, que é que a gente sempre espera uma lei, né? A gente sempre espera a lei. Positivo. A forma mais fácil de não cumprir uma lei é tu ficar criando lei. Aí pronto, tu cria Uhum. um monte de lei, né? E aí tu não cumpre nada. Então, né? Então, e ela vem com uma visão pedagoga que ela é especializada, né, na área de trânsito. A história dela é espetacular, né? Conheço a Irene já há bastante tempo. Fomos parceiros, inclusive, na época, né, que eu estava como autoridade de trânsito aqui na cidade, numa cidade aqui do estado de Santa Catarina. Ela trouxe ela até a nossa cidade para desenvolver um projeto de educação. Foi muito bacana. Ela, a Daiane Guedes, né, que tem um trabalho excelente também em Florianópolis, junto à Guarda de Trânsito de São José. Enfim, então se conversar com a Irene vai dizer que existem tantas formas de trabalhar a educação para o trânsito, né? Sem necessariamente ter uma lei. Aí é óbvio, né, que quando tu não tens um padrão, cada um vai fazer de um jeito. Mas nós temos lá a exigência legal e o que falta é
é tirar do papel e fazer cumprir, né? O que falta é tirar do papel e fazer cumprir, né? Enquanto nós não tivermos, nós temos um trinômio, nós chamamos na instrução, que é os 3 Es, né? E aqui alguns colegas já defendem o quarto elemento no trânsito, né? Mas é um tripé dos 3 Es, que é a engenharia, a educação e o esforço legal, né? Num país onde nós temos uma educação para o trânsito, num país onde nós temos uma infraestrutura condizente, num país que tem uma fiscalização atuante, cara, a tendência de ter as incidências, as tragédias por acidente de trânsito é mínima. Mas num país onde não funciona, né, a educação, a infraestrutura também deficiente, cara, aonde que vai estourar esse problema? Na fiscalização de trânsito. Correto. E quando tu não tem ainda uma formação dos agentes de trânsito, né, que possa trazer, né, um padrão, que é isso que o Josimar Amaral, é isso que eu faço, né, o Coronel Derli, a Ascontran aqui no estado de Santa Catarina, o Júliver no estado de São Correto. Paulo, do país afora. O que nós fizemos? É botar em prática a portaria 94 de 2017 do Denatran. O que diz essa portaria? Criar o padrão, né, a formação dos agentes de trânsito para que possa te apresentar, dar legitimidade, que é um outro problema, além de criar o padrão que é exigido, né, através do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a portaria vem legitimar os agentes a dar fé naquilo que eles estão fazendo, né? A partir de dezembro, o Correto. Estado, o município que não promoveu a devida capacitação e formação dos seus agentes, seja o curso de formação ou de atualização, todo o auto de infração que for lavrado por eles a partir do dia 2, 3 de dezembro não vai ter mais validade. Isso vai ser um problema para frente, né? Mas excelente Correto. contribuição do Josimar Amaral. Um abraço para ele. Opa, positivo. Ah, quem está aqui com a gente é também especialista de trânsito do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, a Mônica Salles. Está falando boa Ah, noite aí para nós. Grande grande Mônica Mônica. Salles. A Ela Mônica fez não um perde vídeo, uma né? live, né? Ela não perdeu uma live e ela fez um vídeo com a musiquinha, infração média, grave, gravíssimo. Top aquele vídeo, bem bolado, muito inteligente. Tira o chapéu para a Mônica Salles. Bom, o Eduardo Febrai tem uma questão aqui, deixa eu ver se ele está falando aqui, é ele mesmo. Exatamente, meu amigo Emerson Andrade. O presidente da República que, tem que dar essa canetada aí, promover essa parceria com o MEC, né? É isso aí, Eduardo. É isso aí, Eduardo. É verdade. O que falta é um canetaço. O que falta é atitude, né? Eu vou até dizer o seguinte, aproveitar que o Amaral está aí ainda, o Josimar Amaral está aí, Uhum, é só uhum, provocar ele, né? De tantas as uhum. provocações que já foram, mas só vou dar mais uma provocada. O dia que o Ministério Público bater na porta do órgão de trânsito, né, verificar se eles estão cumprindo com o CTB, aí, meu amigo, talvez nós tenhamos uma mexida, né, significativa nos procedimentos adotados. Né? Claro que nós temos muitos órgãos de trânsito espetaculares, bem estruturados, comprometidos, tal, mas às vezes nós encontramos pelo país afora aí, que já andei em alguns estados formando os agentes ou palestrando, encontramos aí estruturas que a gente fica até preocupado, mas como é que funciona, né, cara? Como é que... Mas enfim, nosso papel é estar ali para conscientizar. Então, provocação aí no José Amaral, no Josimar Amaral, é no sentido da fiscalização por parte do Ministério Público, né, aos órgãos de trânsito, aqueles que não se integram, aqueles que não estão municipalizados, né? Correto. Tem uma série de situações que poderiam ser melhor estabelecidas se houvesse também a cobrança, né? O gestor, porque o gestor, o Lima, ele responde com o seu CPF, cara. Quando a pessoa assume o cargo público, né, quando ele está ali como autoridade de trânsito, como eu falei no artigo 1º, parágrafo 3º, ele está ali está rifando o CPF dele. Se ele responde de forma objetiva, imagina, cara, imagina. Aí eu volto a dizer, o que falta ali é que não tem esse ciclo não está completo, né? Esse ciclo não está completando. Mas não tira a responsabilidade, obviamente, de todas as pessoas que são habilitadas
presume-se que elas têm conhecimento. Não exime a responsabilidade de cada cidadão, né, de cada condutor, né? Se ele tem a carta, não importa, né, para a fiscalização, se ele tem lá a CNH, ele tem conhecimento das regras de circulação e conduta, então ele deve ser cobrado como tal. Correto, correto. Emerson, 19 horas e 56 minutos, né? Você tem um compromisso, eu também vou ter um compromisso agora, né? A gente tinha combinado, né? Fazer uma horinha de live. E queria falar que foi uma honra fazer. Vamos fazer, voltar a fazer mais outras lives. Você é uma pessoa bastante bacana, humilde, com grande conhecimento, bagagem. E eu quero te dar as considerações finais aí, as palavras Ok, finais. ok. Lima, mais uma vez, né, não só te agradeço, né, pela oportunidade de a gente estar levando a todos os nossos colegas, né, seja da rede social, aqueles que vão acompanhar, primeiro agradecer Correto. e segundo te parabenizar, cara, né? Tu tem Pô, obrigado. acompanhado aí, tu estás com uma escala corrida aí, né? Tá, parece que está trabalhando do meio-dia à meia-noite aí. Então, quero te parabenizar, não só agradecer, mas te Estou parabenizar aprendendo sim. muito com vocês, né? Eu É, sou instrutor de primeira habilitação, não tenho a bagagem igual a sua, da Mônica Salles, da Irene Rios, Josimara Amaral, como ele diz, eu sou uma gota, mas eu estou assim com uma humildade, com um apetite de aprender muito com bacana, vocês aí, grandes especialistas bacana. aí. Então, com isso eu te parabenizo e até digo que se tem alguma coisa boa desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, desses distanciamentos, do isolamento social, Correto. se é uma coisa boa, foi a gente aprender a utilizar a rede social, né, aprender a usar as lives. Positivo. Ela já existia, mas ninguém utilizava, né? Agora, depois de março para cá, daqui a pouco eles vão começar a cobrar. Daqui a pouco o Facebook, o Instagram vai começar a cobrar da gente, né? De tanto que nós estamos Correto. utilizando. Então, se é Então, eu uma vou coisa contar para você boa, uma história. Pode falar, pode falar. se é uma coisa boa, olha só quantas pessoas nós conhecemos através dessa rede social, né? Através das lives. Olha como encurtou distâncias, né? Olha como a gente Correto. conseguiu Olha aqui, encurtar por distâncias. exemplo, aqui está o Celso Mariano, do Portal do Trânsito. Também tem a empresa Tecnodata. Ah, Ele foi sim. meu parceirão na sala de aula, né? As fitas de VHS, dos vídeos dele muito bem elaborado, as transparências dele, material Tecnodata, nota 10. E eu tive o prazer de fazer uma live com ele. Foi assim uma emoção, porque você conhece a pessoa na TV de tubo na época, né? E eu Uhum, era, sim. quer dizer, até hoje sou fã dele, né? Do Celso Mariano. Muito fãzaço dele, né? Assim, parceiraço, assim, né? Ele na televisão, nas transparências, me ajudando a trabalhar, a desenvolver o trabalho na sala de aula. E o dia que eu fiz a live com ele, assim, pô, assim, foi muita emoção. E até Legal. queria parabenizar ele e todo o pessoal, Ronaldo Cardoso, todos os profissionais, Josemar Amaral, Ronaldo Eli e o restante, tiveram semana passada numa live, né? Acho que abordando sobre no YouTube, né? Acompanhei de ponta a ponta, né? Abordando aí, acho que o tema aí, a PL, né? Exato, exato. Não, foi isso. Isso é uma demonstração daquilo que eu estava falando, né? Olha como foi Pelos importante, né? especialistas. Olha só como a gente conseguiu tirar proveito, estamos conseguindo tirar proveito dessa pandemia. Olha o que a rede social tem feito, como a gente tem utilizado ela de forma consciente, de forma saudável, de forma inteligente até, que nós não Correto. precisamos estar um no lado do outro, né? Nós estamos aqui de forma online, à distância, remota, mas levando, discutindo, abrindo espaço para que todos possam questionar, possam perguntar, né? Com relação ao Celso, o Celso é um cara que é o ícone, né, do nosso trânsito brasileiro. O Celso tem uma história de aplausos, né, de mérito, né, e a gente agradece. Nós que somos Oh, instrutores, nós certamente, todo instrutor utilizou o material Tecnodata, material do Celso. Inclusive, eu tenho uns artigos lá também que há bastante tempo atrás escrevi, que está publicado lá no portal do Trânsito, e que é artigos provocativos, né? Só procura lá, Emerson Luiz Andrade, aí, procurar na internet, aí vai encontrar alguns artigos que tenho escrito também. Então, meu amigo, mais uma vez, a todos que acompanharam aí o nosso bate-papo, né? E principalmente a você,
Desejo, né, Correto. uma excelente noite, né, de bom descanso aí, o amigo. Positivo. Uma boa semana, restinho de semana. Que Deus abençoe a Uhum. todos, né? E Amém. precisando de algo aqui no estado de Santa Catarina, pode contar com o amigo aqui. Obrigado, Emerson Andrade. Embaixo, a Kênia, né? Andrade deixou aí se inscrever no seu canal do YouTube, né? Vamos se Ah, inscrever no canal do YouTube aí do Emerson Andrade aí. é ela que manda, Emerson, né? ah, com certeza. É, Patroa é é a dona da, patroa. é a dona da pensão aqui, cara. É isso daí. Emerson, foi uma honra, foi um prazer. Vamos futuramente planejar para fazer outra live. Foi uma enorme satisfação, hein? Uma boa noite, uma boa semana e que Deus te ilumine seus passos. Amém. A todos nós. Tá Abraço, bom? querido. É Valeu. isso. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, finalizando o programa do Lima aí, quero agradecer a todos. Uma boa noite aí e que Deus ilumine o passo de vocês aí. Satisfação, viu? E gratidão.